Martins. E a gente vai falar sobre distopia no cinema e na literatura. Presta atenção. Bom, vocês provavelmente já assistiram um filme distópico, mesmo sem saber exatamente o que é a distopia. Por exemplo, alguém que já viu Matrix ou Matrix? Alguém já assistiu Jogos Vorazes? Quem já assistiu o Wall-E? V de Vingança? Watchmen? Tem muitos outros. Todos esses filmes tratam de distopias. Mas afinal, o que exatamente é a distopia? Bom, para a gente entender o que é a distopia, primeiro a gente tem que entender o que é a utopia. A utopia, ela começa com Thomas More, aquele cara ali. O Thomas More, ele nasceu em 1478 e ele foi um grande advogado, ele foi um escritor do Renascimento inglês, né? Ele foi um grande humanista e ele também foi diplomata e várias coisas mais que ele fez. O interessante é que ele escreveu esse livro que se chama Utopia. A utopia é o surgimento de um conceito que hoje em dia a gente usa muito. É um conceito que vai falar sobre um lugar em que tudo é muito bom, as desigualdades não existem, em que todo mundo é muito feliz. É exatamente isso. A utopia, ela é um lugar, ela é uma ilha paradisíaca, em que não existe desigualdade social, e todo mundo está muito contente com a condição que tem. E aí, vários estudiosos vão fazer uma reflexão sobre essa obra, vão pensar, mas por que utopia? Cadê o que ele queria dizer com isso? Era uma crítica à sociedade inglesa do século XVI? Ou era uma ambição do Thomas More ter uma sociedade mais certinha, ter uma sociedade mais feliz? Você pode perceber que até no próprio conceito de utopia tem uma dualidade. Pode não significar uma coisa tão boa assim. Bom, já a distopia foi cunhada pela primeira vez pelo parlamentar inglês John Stuart Mill, em 1868, em um discurso que ele dizia: é provavelmente demasiado elogio chamá-los de utópicos, deveriam, em vez disso, ser chamados de distópicos, porque é comumente chamado de utopia é demasiado bom para ser praticável, mas que eles parecem defender é demasiado mal para ser praticável. Através desse discurso, Stuart Mill estava sendo totalmente contrário às ideologias de esquerda que existiam na época, e seu contexto era totalmente liberal. Essas ideologias de esquerda, como o anarquismo e o comunismo, eram comumente chamadas de utópicas, porém ele defende que elas são distópicas. A distopia seria então o contrário da utopia, seria a antítese da utopia. Enquanto a utopia é o lugar perfeito, é o lugar onde as relações sociais acontecem de maneira fluida e boa, a distopia não, é exatamente o contrário disso. É um lugar caótico, cheio de opressão e sofrimento. Diz do grego significa dor, opressão, tristeza, sofrimento e topos, lugar. Ou seja, seria literalmente um lugar ruim. Bom, é interessante a gente perceber que todas as teses que vão tratar de futuro são teses que são baseadas no que a gente tem hoje. Na física, a gente percebe que a gente não consegue fazer uma formação de imagem de rosto que a gente não conhece. Todas as pessoas que você um dia sonhou e pensou assim, nossa, eu nunca vi essa pessoa na minha vida e sonhei com ela. Essa pessoa, ela existe. É uma pessoa que é, na verdade, um conjunto de coisas, um conjunto de rostos que você já viu, um conjunto de características de outras pessoas que você já viu. E a mesma coisa acontece com as visões para o futuro. As visões futurísticas, elas são a mesma ideia. No futuro, você pode pensar coisas a partir da maturação de ideias que você já tem, ou então de ambições que você já tem. Mas aqui a gente percebe, essas imagens são imagens francesas do fim do século XIX, e elas se chamam O Mundo Daqui a 100 Anos. Aqui a gente vê, a gente tem um robô ajudando a varrer ali um robô ajudando as tarefas de casa, tipo um aspirador de pó. Aqui a gente tem uma coisa muito semelhante ao do projetor, e aqui asas mecânicas ajudando a jogar ping-pong. É muito interessante a gente fazer todas essas percepções, porque são coisas muito modernas, que vêm assim como ideia muito moderna, mas essas próprias pessoas pensando no futuro não conseguem nem mudar de roupa. Então todo mundo usando, os homens fracos, mulheres vestidos. Ou seja, daqui a 100 anos todo mundo vai vestir da mesma forma. A gente sabe que não. Fim do século XIX, 100 anos passaram, a gente está vivendo essa época agora. As mulheres estão usando calça, alguns homens até usam saias na Escócia, por exemplo. Então assim, a gente não pode partir do pressuposto de que tudo vai ser igual. O futuro é uma coisa imprevisível, mas você pode ter uma ideia vaga dele. E por isso a gente começa com a distopia na literatura. Os três clássicos da distopia que vão ser abordados aqui é o tripé. O primeiro deles, na ordem cronológica, é Admirável Mundo Novo. Admirável foi produzido em 1932 e ele foi produzido por Aldous Huxley, que nasceu em 1894 e faleceu em 1963. Ele foi um grande entusiasta do LSD. Enfim, ele foi um grande entusiasta porque ele usava LSD e ele queria que as pessoas usassem LSD também. E aí
ele falava sobre as potencialidades que o LSD daria para todo mundo. Como a sociedade, ao utilizar LSD, poderia funcionar melhor. Como as pessoas poderiam melhorar a sua capacidade de produção. Como todo mundo ia aumentar mesmo o seu desenvolvimento na função. Incrivelmente, ele morreu por overdose de LSD. Todos os dias ele injetava 100 microgramas intramusculares, uma dose muito alta. E ao longo de 2 semanas ele foi desenvolvendo o quadro e teve overdose. No mesmo dia que ele morreu, o presidente Kennedy dos Estados Unidos também faleceu. E por isso a morte dele foi abafada. Porque a morte do presidente, no caso, seria mais importante do que a do escritor drogado. Seguindo, a gente então vai falar um pouquinho sobre o que é Admirável Mundo Novo. É uma obra que vai falar sobre uma sociedade futurista com uma distopia completamente voltada para o âmbito da ciência. Nessa sociedade, é o crime que você fala sobre casamento, é o crime que você fala sobre família, as ordens sociais, assim, as relações interpessoais, é tudo uma loucura. A poligamia é regra. Você tem um relacionamento com uma pessoa fixa, você é como se fosse aquela pessoa hoje em dia que é poligâmica. Você era mal visto. Além disso, a gente ainda tinha a droga soma, que era como se fosse um LSD, mostrando exatamente como a história do autor interfere dentro do livro dele. O soma ele era muito utilizado para deixar as pessoas muito bem, deixar as pessoas felizes, a fim de que elas não parassem com o sistema produtivo, a fim de que o sistema produtivo pudesse sempre continuar perfeitamente, assim como ele havia dito. Ou seja, é a banalização do comportamento humano. O ser humano está vivo para quê? Para produzir. Para produzir ele precisa ficar bem, porque a sociedade é obedecista. Então, a gente pode usar droga, a gente pode criar em laboratório, os médicos são criados em laboratório, a inteligência das pessoas é criada em laboratório, e é tudo muito manipulado. A sociedade é completamente louca. A tecnologia, quando você pensa em avanço, você pensa o quê? Que todo mundo vai melhorar. Só que nesse livro você mostra exatamente o contrário. O avanço da tecnologia é a ruína da sociedade. E também, o que é muito importante de todas as obras é o contexto de produção. Em 1929, houve a quebra da Bolsa de Nova York. A obra foi lançada em 1932, ou seja, é muito próximo. Ele está sofrendo os impactos de 1929. E o que isso impacta? Quando você está vivendo num sistema capitalista e o dinheiro acaba, o dinheiro é um sinônimo de vida para a gente. Ou seja, acaba a sua vida também. As pessoas ficaram perdidas. Houve muito suicídio anônimo, ou seja, ninguém se sentia parte da sociedade. Esse último quadro, ele se chama O Quarto de Hotel. E ele é um quadro que está exatamente ilustrando essa ideia de morte. Por quê? A pessoa está deprimida, cabisbaixa, e ela está dentro de um quarto de hotel. Uma curiosidade é que todo mundo, quando ia cometer suicídio, a maioria das pessoas alugavam o serviço no hotel e se suicidavam lá nesses lugares. Mostrando exatamente essa ideia de que essa pessoa não está mais querendo viver. E isso abre a porta para um futuro completamente caótico, porque o contexto era caótico, favorecendo essa visão da autora. Bom, continuando a ordem cronológica, temos então 1984, uma obra de George Orwell, o pseudônimo de Eric Arthur Blair. Ele viveu entre 1903 e 1950, lutou na Guerra Civil Espanhola e era um grande fã das ideias de esquerda como o anarquismo ou o comunismo. Se filia então ao socialismo democrático. Porém, teve essa ideologia totalmente abalada por um triunfo do socialismo totalitário na Europa na época, o que é muito bem representado na sua obra, 1984. A obra se passa em um futuro totalmente distópico de cunho socialista e totalitário, onde a vida privada não é mais respeitada. As chamadas teletelas são instaladas na casa de todo cidadão, onde passa 24 horas por dia propagandas políticas do ditador da época, que era o Grande Pão, além de ter câmeras que filmavam todas as ações que as pessoas faziam. Até que Wilson, uma espécie de funcionário público e protagonista da obra, acaba se rebelando contra tudo isso e ele quer se livrar dessa opressão, dessa privação que existe. E através de manifestos anônimos ele vai fazendo isso. Porém, infelizmente, desculpa um spoiler, mas ele é pego pelo governo e através de várias opressões e torturas ele é inserido na sociedade. A última frase do livro é: Wilson amava o Grande Irmão. É um final totalmente deprimente. Quando você acaba de ler o livro, você entra em uma depressão. Você perde tesão pela vida, apesar de ser um livro muito bom. E o contexto dessa época influenciava totalmente essa história, esse futuro tão distópico. É Arthur Blair com 2 guerras mundiais e o triunfo dos principais ditadores totalitários da época. Hitler, Stalin e Mussolini, por exemplo, que influenciou muito essa ideia de acabar com a vida privada na ideologia do Grande Irmão. Além disso, a Guerra Fria estava acontecendo, estava em seu começo, a polarização do mundo entre Estados Unidos e a União Soviética, o
capitalismo e o socialismo estava acabando com essa ideia de um futuro positivo. Todas as ideias eram que o mundo ia acabar em caos, guerra, destruição, sofrimento, miséria e etc. Então, o último livro que a gente vai falar é sobre o Laranja Mecânica. Ele foi produzido em 1962. É provavelmente o livro mais famoso, que você mais deve conhecer. Foi adaptado para o cinema em 1972, uma ótima adaptação para o sinal. As outras adaptações dos outros livros são muito ruins, então, assim, se vocês quiserem conhecer, é melhor ler o livro do que ver o filme. Mas esse aqui, o filme também é muito bom. Enfim, ele foi escrito por Anthony Burgess, que nasceu em 1917 e faleceu em 1993. O Anthony foi um compositor, e isso está muito presente na obra toda, porque o Alex gostava muito de música. E grande parte das obras dele foi produzida em anonimato. Isso. Ele leu também muito as obras de Aldous e de George, ou seja, ele gostava da distopia. Era só mais um passo até ele chegar a escrever uma distopia, que foi feito em 62. E o interessante mesmo é que Laranja Mecânica é um dos maiores ícones, se não o ícone da distopia. E foi um livro completamente comercial. Diferente das outras distopias que vão ser feitas para poder criticar, ou então para regozijo pessoal do autor, Laranja Mecânica foi comercial. Foi só para poder garantir dinheiro para a mulher dele após a morte de Anthony Burgess. Porque o Anthony sempre pensou que ia morrer muito cedo. Então ele queria deixar a esposa dele numa boa condição de vida e ele fez um livro muito bom, que venderia muito. Além disso, ele fez uma viagem para a Polônia, que era comunista, e aí isso mudou muito a visão que ele colocou em Laranja Mecânica. Bom, a Laranja Mecânica tem a história em torno de Alex, um adolescente mais ou menos na nossa faixa etária, com 17 anos, que é totalmente deslocado da sociedade que ele vive. Ele comete atos de violência, ele estupra mulheres, ele é um vândalo, ele invade a casa das pessoas, ele é realmente a personificação de uma distopia cultural nesse sentido. E por conta disso, o governo pega ele e aplica sobre ele o método Ludovico, uma espécie de lavagem cerebral, que quer tirar essas ideias de violência da cabeça desse jovem para reentregá-lo à sociedade. A história se desenvolve inteira em cima disso. Recomendo muita leitura, tanto o livro quanto o filme, que são muito bons, é o meu livro favorito, uma das melhores adaptações do cinema já feito. Bom, além disso, como todas as obras, o contexto é super importante. O contexto de produção de Laranja Mecânica, ele é muito instável. Não tanto quanto 1984, mas é um contexto instável. Tinha muita coisa acontecendo. Nessa época, houve a geração Baby Boomer, que é aquela geração que depois foi conhecida pelo movimento hippie e depois vai em 68. Ou seja, movimentos que contestavam a cultura. Nessa mesma época surgiu o filme James Dean, o filme do James Dean, que chamava Juventude Transviada. É um filme que ele vai retratar mesmo a sociedade dessa época. Ele vai retratar a geração que entra em choque com os pais porque não entendem os pais. É uma geração que quer mudar as coisas, não quer ficar parado. E isso foi muito importante nessa época, porque esse filme mostrou assim, uma quebra da visão de antes para o de depois. E é muito interessante a gente pensar, porque o Anthony escreveu falando de 1995 e 62. E aí, como a gente falou no início, que toda visão de futuro é baseada no que a gente tem hoje. Ele falou que a geração de 95 seria a mesma geração que fez o movimento hippie. Mas a gente sabe hoje em dia que a geração de 95 já era a geração X, não era mais a geração baby boomer. Além disso, em 62 houve a participação maciça dos Estados Unidos no conflito da Guerra do Vietnã, também o ápice do movimento negro e o surgimento da banda Rolling Stones, que é uma banda muito famosa por ser uma banda muito crítica. É uma banda que faz crítica à sociedade, aos padrões culturais, critica tudo. E isso é muita característica de quem vivia naquela época. E quem vivia naquela época é exatamente representado pelo personagem Alex. O Alex, ele é a personificação da geração de 1962. E é muito interessante a gente pensar que todas as gerações, em todas as épocas, houveram distopias e utopias. E além disso, a gente tem hoje também algumas distopias. No cinema atual, a gente tem muito bem explorado essas distopias, seja no ramo da ciência, como em Admirável Mundo Novo, da política, como em 1984, ou da cultura, como em Laranja Mecânica. Um exemplo na ciência seria Matrix e Resident Evil, onde a ciência funciona a favor da distopia. A tecnologia, em vez de ajudar nas funções sociais, ela acaba atrapalhando. Além disso, também temos na política, como V de Vingança, Idiocracy e Filhos da Esperança. Em vez de vingança, um protagonista, assim como em 1984, tenta se livrar de um governo totalitário e opressor que está sempre presente ali, acabando com a vida privada dos cidadãos. E Idiocracy seria uma democracia que funciona à base de idiotas, de pessoas que não têm a base do funcionamento de uma democracia.
e Filhos da Esperança seria um governo totalmente xenófobo que existia na época. Em todos uma banalização do sistema político, mostrando que a política está caminhando de fato para o fundo do bolso e que está cada vez pior. Bom, a distopia cultural como antimecânica também se mostra muito em alguns clássicos atuais. Alguns filmes atuais. Primeiro, a gente tem Filhos da Esperança, porque o próprio erro da população xenófoba faz com que a gente pense a respeito mesmo das relações sociais que lá se encontravam. E a ideia da distopia na cultura é o comportamento que a gente vive em sociedade. O comportamento era completamente restrito, as pessoas não reproduziam com quem não era da mesma casa, digamos assim. Outra coisa também é Akira. O Akira, ele é um grande clássico da distopia cultural atualmente. Por quê? Akira é um desenho japonês que vai falar sobre a superviolência na sociedade futura, produzido recentemente. Ele é exatamente o que Laranja Mecânica aborda, só que hoje em dia. E por último, o Ori. O Ori é o que vocês mais devem conhecer. É um filme que vai tratar sobre a distopia cultural no sentido de que um robô possui sentimentos mais humanizados do que um ser humano. Robô de amor, robô é solidário, robô é amigo. E os próprios seres humanos não estão nem aí. Os próprios seres humanos são pessoas assim, que só pensam na sociedade como algo parado. Eles não querem mudar as coisas, eles não ligam. Está criticando o comportamento das pessoas, está criticando a cultura das pessoas. Mas então, gente, é interessante a gente pensar então que ainda existem distopias sendo produzidas. A gente tem então Jogos Vorazes. Acho que a maioria de vocês já viu Jogos Vorazes. Quem aqui já viu? E quem aqui gosta? Beleza. Então, gente, Jogos Vorazes tem um certo problema. Pelo menos o primeiro filme tem um problema. O primeiro filme, ele apresenta um contexto muito bom. É um contexto de distopia clássica. É uma distopia fidedigna. Acontece alienação, opressão, ignorância, tipo assim, banalização do pessoal, banalização da população mesmo, e exploração da ignorância coletiva. E isso é exatamente o que caracteriza uma distopia. A distopia é caracterizada por uma população completamente alheia, que não está nem aí, e por um governo completamente mau. É exatamente onde vem a origem da palavra. Porém, Jogos Vorazes tem um certo problema. O contexto é distópico, mas como a distopia é uma distopia, ela tem que ir muito além. Uma distopia tem que ter uma história distópica. Ou seja, ela tem que ter não só um contexto, mas personagens e relações entre personagens muito distópicas. A ideia de esperança que a gente tem em Jogos Vorazes, quando a Katniss ganha os jogos, por exemplo, ou quando ela e o Peter ficam juntos, não é uma ideia que casa com a ideia de distopia. A distopia é o caos total. A distopia ela é uma construção de uma crítica para no final você acabar no mesmo ponto que você começou. A distopia, ela te deixa parado no final. E isso não é o que acontece em Jogos Vorazes. Jogos Vorazes mostram um clima que no final o amor reina, tudo fica bom. E isso não é uma distopia. Bom, vamos apresentando o anterior então. Cada contexto tem algo que justifica uma visão tão niilista, tão negativa da sociedade, certo ponto. Fazia sentido para os autores das obras apresentadas pensar em um futuro afogado em caos, e destruição e sofrimento. Era plausível na época a partir dos acontecimentos que estavam. Toda época tem os seus altos e baixos. Deve colocar na balança para você pensar para qual lado nós estamos indo, afinal. Por exemplo, pela primeira vez nos Estados Unidos é não só eleito, mas reeleito um presidente negro, um símbolo de igualdade racial. Mas enquanto isso, jovens negros nos becos de Brooklyn continuam sendo espancados por policiais brancos sem nenhum motivo aparente, senão um preconceito. A tecnologia avança cada vez mais, ajudando na saúde, por exemplo. Mas crianças na África continuam morrendo de fome. Bom, enquanto expandimos a fronteira final, o espaço, nós resolvemos problemas de fronteira em nosso próprio planeta. A Caxemira, por exemplo, continua sendo até hoje disputada pela Índia e pelo Paquistão. Descobrimos água em Marte, mas os deuses muçulmanos continuam sua guerra milenar, cuja uma das diversas causas são os recursos hídricos. Terrorismo, machismo, racismo, homofobia, intolerância religiosa, tudo isso acontecendo, enquanto a Igreja Católica tem o papo menos conservador de sua história. Seja Malala, sejam as nações abortadas, o mundo tem os seus altos e baixos. E a questão é, onde nós vamos parar, afinal? Bom, para fazermos então Matrix, oferecemos a vocês duas pílulas. A vermelha, caso você acredite que sim, nós estamos realmente caminhando para uma distopia, que o mundo se acabará em caos, destruição, e que nós precisamos
mudar isso logo, fazer revoluções e mudar o sistema político. Ou azul, caso você pense totalmente o contrário, caso você ache que esse é realmente o caminho e que nós estamos chegando próximo ao mundo perfeito e ao desenvolvimento máximo a partir do nosso desenvolvimento econômico e social. Bom, essa é uma escolha pessoal de cada um de vocês. Deixamos em aberto para vocês escolherem. E era esse o ponto da nossa palestra. Eu espero que vocês tenham gostado e que a força esteja com todos vocês.